Nossa, cor rosa! Essa aqui é a história de um dos desenvolvimentos de jogos mais desastrosos de todos os tempos. É a história da ascensão e da espetacular queda de John Romero. Uma história que começa no final da última que eu contei aqui. Como a gente viu nela e no excelente livro Masters of Doom, os dois Johns da id Software, o Carmack e o Romero, se completavam e eram essenciais um pro outro justamente por serem opostos. Só que o perigo de você ter um avatar da Ordem e um avatar do Caos equilibrando um ao outro é que isso não tem como durar. Romero é 3 anos mais velho que Carmack, e quando eles se conheceram, ele era também um programador mais competente. Só que o Carmack é um protagonista de anime da vida real, e ele foi crescendo num nível que ninguém conseguia acompanhar. Nem mesmo o próprio Romero, que do ponto de vista dele passou a ser o cara que só sabia vir com ideias cada vez mais ambiciosas e mirabolantes, que só faziam atrasar a próxima grande revolução técnica dele nos videogames. Depois do lançamento de Quake, Romero sentia que ele não tinha mais lugar na id e o Carmack concordava. Numa reunião em agosto de 1996, na frente de todos os figurões da id, ele pediu que o seu antigo amigo assinasse ali a sua carta de demissão. Depois do choque inicial, o Romero percebeu que aquilo era o que ele queria também. Ele já estava de saco cheio de trabalhar naquele lugar. Todo mundo no automático, incapazes de desafiar o Carmack, contentes em simplesmente fazer o mesmo jogo vez após vez após vez. Enfim, ele estaria livre para perseguir a sua visão do que um jogo e uma desenvolvedora de jogos poderiam ser. Ele criaria uma empresa de jogadores para jogadores, onde o design seria a lei. Ele teria o dinheiro, o talento e uma base de fãs sedentas por seu novo projeto. Seria impossível isso dar errado. Né? Retrocorpo. O Quake que a gente jogou acabou sendo muito parecido com Doom em escopo, estrutura, temática, mas não era pra ser assim. John Romero tinha inicialmente proposto um jogo muito mais ambicioso e agora era a hora de tornar ele realidade. Um FPS com elementos de RPG inspirados por jogos como Zelda e Chrono Trigger, que traria uma trama complexa de fantasia e ficção científica, onde o jogador controlaria Hiro Miyamoto, e aqui vemos que qualquer criatividade que o John Romero possa ter para level design definitivamente não se aplica para nomes de personagem. Viajando no tempo e no espaço para impedir a grande conspiração de Kagemishima. De novo, Romero, bora ser um pouquinho menos cara de pau nos nomes? Ao lado dos companheiros controlados pelo computador Mikiko Ebihara e Superfly Johnson. Ok, esse provavelmente é o melhor nome de personagem já criado na história dos videogames. Através de mais de 100 fases e tipos de inimigos divididos por 4 eras da história, atrás do grande artefato mágico que dá o nome ao jogo, a Daikatana. Rapaz, parece caro. Por acaso alguém tem um caminhão de dinheiro sobrando aí? Em 1995 estava começando um fenômeno curioso conhecido hoje como a bolha da internet ou a bolha das dot-coms, marcado por um período de especulação agressiva que começou basicamente quando um sujeito chegou pro outro e falou: já ouviu falar sobre um negócio chamado internet? Não vi não, mas parece que vai bombar. Vamos colocar todo o nosso dinheiro nisso? Bora! Isso deu obviamente muito errado e a bolha estourou em 2001, mas nesse começo tinha muito dinheiro circulando para investir em coisas relacionadas à internet e coisas adjacentes, tipo jogos. A Eidos, uma singela publisher britânica, tinha acabado de se tornar uma empresa de capital aberto, e ao se ver de repente com muito dinheiro, eles decidiram que naquele momento seria importante investir em credibilidade, em renome, e ninguém tinha mais renome que o rockstar dos videogames, John Romero. Isso fica bem claro no negócio sem precedentes que eles fecharam. Um contrato para 6 jogos, com orçamento de 3 milhões para cada, um valor bem acima da média para a época, que nem incluía os custos de marketing e distribuição, e a cereja no topo do bolo é que o estúdio, liderado por Romero, ainda teria 40% dos royalties e seria dono de todas as propriedades intelectuais. Nascia ali a Ion Storm, já de cara valorizada em mais de 100 milhões de dólares. E a ideia de 6 jogos era ótima porque o John não queria só fazer um estúdio, ele queria montar um império. Ele licenciou a engine do Quake da id para não ter que se preocupar com essas coisas secundárias e pouco importantes, tipo tecnologia, sai. E manter o seu lema de o design é a lei. E logo começou a trazer outras mentes criativas que desenvolveriam sob seu guarda-chuva, como seu ex-parceiro da id, Tom Hall, que desenvolveria a Necronox, e o já lendário Warren Spector, que teria ali a oportunidade de fazer o seu RPG em primeira pessoa mais ambicioso até então, Deus Ex. Só faltava mesmo agora um lugar para abrigar esse verdadeiro álamo do game design. E apesar da fama de rockstar e de dirigir uma Ferrari amarela, John Romero decidiu seguir por um caminho minimalista e alugou um espaço de escritório simples, porém funcional.
Não dá, né, Claro Bombate? que não. Ele Que só jogo foi pro prédio mais chamativo de Dallas, a Chase Tower, e alugou o 54º andar, a cobertura, um espaço de 2.000 metros quadrados, com teto e paredes de vidro em 360 graus. E como se já não bastasse, gastou mais ali uns 2 milhõezinhos na decoração e na criação de áreas de Minha lazer. nossa. O que pro Romero não era só pelo conforto ou porque ele podia, era pra nisso também reafirmar a filosofia da empresa, colocando o artístico e o criativo como mais importante que o técnico e o funcional. Era pra mandar uma mensagem sobre o poder dos jogos. Os videogames tinham construído aquele império e colocado ele ali no centro. Daikatana, Mas nunca então, ouvi em falar. março de 1997, depois de vários meses de preparação, todo mundo estava pronto para começar. Daikatana final seria lançado no Natal daquele mesmo ano, o que pode parecer pouco tempo, mas é bem simples. Se a parte de game design de Quake foi concluída em 6 meses, com 9 meses de uma equipe 3 vezes maior, eles conseguiriam tranquilamente entregar um jogo, ainda que fosse maior e mais ambicioso, né? E é Pra aí gente que estranho. começa a merda. Na primeira semana de Parente do trabalho, ficou Bombate. bem claro que tinha sido uma ideia terrível só visitar o espaço que agora era o escritório da Iron Storm na parte da noite. O sol, cara, o sol rachava na cabeça de todo mundo. Meu, E não tudo era errado. só um incômodo. Olha lá. Você já tentou enxergar alguma coisa numa tela de CRT com a Olha luz lá. batendo diretamente? A solução? Cobre cara- isso o cara- tudo com um pano preto e tudo. O cara foi lacrar querendo alugar o melhor andar que tinha no prédio, fudeu a equipe ó, com calorão. Os caras assaram no... Bem que agora o escritório modernoso está parecendo um acampamento para refugiados. Virou Aparências, né? São só um aparências. culto. O que importa é que agora a equipe Virou inteira uma está seita, o livre e bagulho. desimpedida para começar a trabalhar no jogo. Quase. A paixão de John Romero por aquele projeto é inegável, e ele fez um documento de design de mais de 400 páginas, detalhando tudo que Daikatana devia ser, ter e fazer. Mas quando chegava a hora de dividir Parecia as bom tarefas, gerenciar o projeto, guiar a equipe, ele não tinha nenhuma experiência. E quando pediam a orientação dele, ele só mandava um... Ó o Bombate. Galera, por acaso vocês viram esse livrão que eu fiz com tudo que vocês têm que fazer? Se virem e me deixem focar no level design. E se aquela fosse uma equipe cheia dos artistas e programadores mais experientes do mundo... Seu irmão Porco Talvez fazendo o jogo isso- dele, ô Bombate. Vai lançar em 1 ano, né? O jogo dele, diz ele. Isso é ele fazendo o jogo, Isso é ó. um problema tão grande. Só que o Romero é um cara do coração. E isso levou a equipe de Daikatana inteira a Ó, ser composta vampiro quase lá. totalmente de modders. Não com TH, com D. Diferente. Jovens, sem nenhum tipo de formação acadêmica, experiência profissional, que tinham impressionado o Romero de alguma forma, seja criando um mapa ou arma maneiro no Doom e Quake, ou simplesmente se dado bem com ele numa partida de deathmatch. E se você acha que as contratações equivocadas param por aí, é porque ainda não falamos desse rapaz chamado Mike Wilson. Não, o Sim, Coquinho. o mesmo Mike Wilson que cofundou a Devolver Digital. O que é uma baita volta por cima quando a gente considera que ele foi o responsável por talvez o momento mais infame da publicidade de jogos de todos E os o que tempos. o Coquinho o aprontou? momento que, nas palavras do próprio Romero, fadou o jogo ao fracasso, independente Só da podia qualidade ser o do produto Coquinho, né, final. cara? O momento que ele mais se arrepende de toda a sua carreira, o momento que ele ainda remói hoje em dia. Dizem as lendas que, estampadas nas maiores revistas de videogames de língua inglesa da época, lá estava uma página vermelha com os dizeres, e perdoe a licença poética da tradução, John Romero vai comer o teu c... Chupa essa. Puta que pariu. Eu acho que essa é uma boa hora pra relembrar o quanto o Daikatana estava sendo esperado. Em parte, naturalmente, pelo público, afinal era o novo projeto do infalível criador de Quake e Doom, os dois maiores jogos de PC dos últimos 10 anos. Em parte por conta da mídia, com reportagens tipo essa da maluco Time afirmando que esquisito, tudo que o cara. Romero toca vira Ele parece um homem das cavernas do futuro, ó. É tipo algo bem improvável, olha. Parece um homem das cavernas, mas do futuro e esquisito, olha, cara. Que bagulho mais improvável esse maluco aí. ouro, comparando ele com Mistura Quentin de Bombate Tarantino com e Irmão outros Porco. exageros, em parte por conta da própria Iron Storm, que comprou esse hype Olha lá e um tentou pouquinho. usá-lo a seu favor de forma catastrófica, e John Romero passou da noite pro dia de Messias, pro Dave Grohl naquele filme do Tenacious D lá no final. Talvez a primeira vez que a internet, enquanto entidade, se voltou de forma tão massiva contra alguém, comunidades inteiras foram formadas com o simples intuito de odiar a Daikatana. Inclusive, uma que teve um grande papel em pavimentar essa estrada da perdição que chamamos de cultura da internet, o Something Awful. Qualquer sentimento que houvesse de tomara que Daikatana seja maneiro, foi substituído por um de tomara que esse babaca se dê mal. E nem isso demorou muito. Em junho de 97, o desenvolvimento já estava super atrasado,
Quem diria, mas a equipe conseguiu reunir um pouco do conteúdo que já estava pronto para Caramba, fazer uma meu, que demo gente e expor na esquisita, E3. cara. Infelizmente, Olha ali, isso, um pouco mano. Ia lá, cara. Parece o Quasimodo. Caralho, que gente esquisita, mano. do conteúdo que já estava pronto para fazer uma demo e expor na E3. Infelizmente, ali do lado, ó, onde aquela multidão bonita estava aglomerada, velhos amigos É, só estavam gente expondo bonita. um joguinho chamado Quake 2. Uma sequência? Já? Romero foi lá ver a que ponto a falta de criatividade da id tinha chegado. Mas quando sentou, pegou o mouse e deu o primeiro tiro, ele soube ali que Daikatana jamais teria como competir com aquilo. Isso aqui foi tudo que bastou pro queixo do Romero ir pro chão. Pode parecer pouco hoje, mas em 1997, iluminação dinâmica e colorida era uma coisa de outro mundo. E junto das placas aceleradoras 3D, FPS como Quake 2, Half-Life e Unreal estavam liderando esses novos avanços gráficos. Mas nem tudo estava perdido, porque apesar da demissão e de uma cutucada aqui e outra ali, Romero ainda tinha uma boa relação com a id, que não teriam nenhum problema em licenciar a nova engine assim que o Quake 2 lançasse. Isso aconteceria em dezembro, o que era um tanto quanto inconveniente, afinal, Daikatana também deveria sair em dezembro. Mas era o único jeito e John Romero, com sua paixão, conseguiu convencer a Eidos a prorrogar o prazo. A consequência inesperada disso é que os próximos 5 meses na Ion Storm foram um grande janeiro, já que ninguém fazia nada de realmente importante, porque... Isso é pra vocês verem que tem gente que fala que antigamente tinha muito mais jogo bom. Mentira! Eu acho que o próprio Brombate falou esse tempo pra mim, não sei, parece que os jogos estão cada vez piores. Nada a ver, isso não existe. Teve jogo tolete de merda todos os anos, cara. Sempre saiu jogo bom, jogo ruim. Sempre. Nada mudou. No Play 2 não, mas sempre, cara. Sempre teve muitos jogos ruins e muitos jogos bons. É a gente que não para pra ver. Não é exclusividade de agora lançar jogo merda, não. Sempre se teve merda no meio da indústria. Sabiam que o ano de verdade só ia começar mesmo depois do carnaval. Caralho, eu acabei de comparar Quake 2 com Carnaval? Quando a engine enfim chegou, no entanto, em fevereiro de 98, como no Carnaval de verdade, ela trouxe consigo caos, arrependimento e aquela pontinha assim, ó, de putaria. Putaria, no caso, foi o que o Romero achou do novo código de Carmack. O último semestre na Ion Storm foi passado com a certeza de que, assim que a nova engine chegasse, eles simplesmente migrariam todos os assets, mapas e programação para um novo e mais moderno lar em, no máximo, uma semana. A migração para a engine de Quake 2 só foi concluída em janeiro do ano seguinte. A engine nova de John Carmack era totalmente diferente e incompatível com a de Quake 1, e tudo que tinha sido feito para Daikatana até então teve que ser jogado fora. E ao longo desse processo, quando argumentavam, e argumentavam bastante, que essa era uma migração idiota, que eles estavam perdendo tempo, que Daikatana ainda poderia ser bom sem iluminação colorida, o Romero rebatia com: esse é o meu design para Daikatana, e aqui... Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. O Daikatana ia ser também um jogo FPS? Não, aí cagaram, né, mano? Pelo que eu entendi, né? Não. Aí não... Storm, aí o não design é a lei. E vocês vão tudo tomar no c... O que é maravilhoso na teoria, Sim, mas na RPG, prática, né? quando você é o programador ou o artista tendo que jogar... É aí que tá, cara. É aí que tá. Os caras não adianta. É isso que eu falo pra vocês, cara. Os caras tá com um jogo ali, isso é genérico, mano. Quem é que não sabe que ia ser um jogo genérico? Já tá pegando até a mesma engine, já começa a pegar até os mesmos códigos, pegando até a mesma iluminação. Vai ser um puta generiquinho, cara. Tem que fazer mudanças igual aconteceu do Killzone o Horizon, né? Horizon Zero Dawn. Olha a puta mudança que foi. Era a mesma coisa que eles abandonassem Killzone e fizessem outro jogo, FPS. Tem que mudar completamente, cara. Uma franquia, outra é outra. Não, um ano de trabalho fora certo. E tendo que aprender uma engine nova em uma semana, aquilo começa a criar um negócio ruim dentro de você, né? Aquele climinha gostoso, né? Quando até os sócios fundadores, que já tinham perdido completamente a fé no projeto, ficavam tentando causar a demissão um do outro para terem uma porcentagem maior da empresa, para quando ela eventualmente falisse e fosse comprada pela Eidos, eles saíssem daquilo tudo com pelo menos um dinheirinho no bolso. Culminou com um motim dos desenvolvedores e a demissão fazer um jogo 8 diferente, deles ao mesmo tempo, acabou que pegando os saíram caras para que fizeram fundar a aquele nova jogo. empresa com, adivinha quem? Ele mesmo, Mike Wilson. Eles fizeram um FPS do Kiss? Como assim? Existiu um FPS do Kiss? Em junho de 1999, migração enfim concluída e o projeto nos trilhos. Quase. Essa era uma época de avanços exponenciais na parte gráfica dos jogos. E depois de 2 anos de atraso, Daikatana já parecia
bem ultrapassado quando foi exposto na E3 daquele ano. O fato de que a demo tava rodando a 12 frames por segundo também não ajudou muito, né? Olha, rapaz. E olha só quem é aquele ali do lado, é o Quake 3 com a nova engine, tecnologia de ponta de John Carmack. Já tava no Quake 3. Filho da p***. Eu acho que a essa altura aí devia aparecer pro Romero aquela pessoa chata que você namorou, mas que toda vez que você reencontra ela tá cada vez mais bonita. Ele até considerou argumentar com a Eidos uma segunda migração, mas aquela tinha sido agotada. Mas ele lançou? Os 3 milhões que eles tinham investido inicialmente já tinham virado 25. Demorou os tanto 9 tempo que meses foi ficando virados ultrapassado. 27, e o único jeito deles colocarem mais um centavo naquele projeto seria comprando a Elstorm, adquirindo as propriedades intelectuais dos jogos que pareciam mais promissores e o poder pra botar ordem na casa. E foi o que aconteceu. Será que tem nos retos Sobre lá? a nova direção, Daikatana demorou mais quase um ano pra ser lançado, saindo enfim em abril do ano 2000. Ainda claramente incompleto e pouco polido. Ele foi um fracasso monumental de crítica, aparecendo aí até hoje em todas as listas de piores ou jogos mais decepcionantes de todos os tempos. E de público. Ele precisava de aproximadamente 2 milhões de cópias vendidas para recuperar os custos da produção. Ele vendeu por volta de 40 mil. Agora vamos lá, vamos de sinceridade aqui. Levanta a mão quem alguma vez na vida já falou mal de Daikatana sem nunca ter jogado. Brenda Brathwaite, desenvolvedora, professora de jogos e hoje em dia casada com o John Romero, fez uma pesquisa com 100 de seus alunos sobre Daikatana certa vez. Ela pediu opiniões sobre o jogo e foi coletando um após o outro 100 opiniões negativas sobre Daikatana, de 100 pessoas que nunca tinham jogado o jogo. A triste verdade é que quando o Daikatana enfim saiu, as pessoas não queriam mais jogar ele, elas só queriam ter a sua opinião pré-estabelecida, validada e ver ele falhar. Mas e se a gente remover esse filtro da lenda, do hype, do ódio, será que Daikatana é um jogo tão ruim assim? É. Mas nem tanto. Apesar de ter um elemento de RPG aqui e ali no sistema de level up, Daikatana é, na superfície, um FPS tradicional. E quando ele tenta fazer o que os jogos mais bonito que o Starfield ele já é, né? do Romero faziam de melhor, ele aí é já bem competente. Pra ver que é melhor. As armas são criativas e gostosas de tirar, o level design é interessante, os combates são bem frenéticos e o jogo tem muita variedade. Por outro lado, toda vez que ele tenta fazer algo de novo, quando ele tenta contar uma história, ele falha horrivelmente. Quando ele tenta introduzir armas brancas, ele falha horrivelmente. Quando ele tenta apresentar parceiros que seguem e ajudam o jogador pela fase, socorro, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que o ato de programar a movimentação de um NPC por um cenário, conhecida jogo como bom fazer pathing, aquelas lives de Toledo, ainda é uma das coisas Bombate. mais mal resolvidas dos videogames. As lives de Toledo. Mesmo nos jogos mais polidos e mais caros, ainda é estranho e não funciona 100% do tempo. O fato de que eles estavam tentando fazer em 1997 algo que nenhum estúdio como a Naughty Dog consegue fazer perfeitamente hoje em dia. Se tiver é fácil jogar, porque especialmente considerando se não tiver, o cara jogar hoje em dia um jogo de 2000, nossa senhora. Valeu, Jefferson dos Santos Oliveira. É novo nesse canal? Seja bem-vindo. O dia que vai ser velho igual vai pôr. O original era criar personagens que fossem capazes de atravessar o cenário com o mesmo conjunto de habilidades do jogador. Andando, pulando, escalando, sem usar truques de teleporte, por exemplo. Mas sei lá, pelo menos muda o subtítulo do jogo pra Tactical Baba Action, porque, cara, é inevitável. De 5 em 5 minutos esses putos vão agarrar em alguma coisa. E se eles morrerem, você morre. E se eles não estiverem do seu lado, você não passa pra próxima área. E meu Deus, pelo amor de Deus, por que você fez isso comigo, John Romero? O que eu te fiz? Existe um patch feito pro jogo, não oficialmente, pela comunidade de fãs. Aí sim fomos todos surpreendidos. Que corrige vários bugs, melhora o comportamento dos sidekicks e até adicionou a opção para poder jogar sem eles ou deixar eles imortais. E talvez a coisa mais impressionante de todas é que, se por algum motivo você quiser muito, você ainda consegue encontrar pessoas para jogar Daikatana online atualmente. Olha isso. Toma essa, Evolve. A equipe de Daikatana isso foi aí, toda Lucas, demitida depois do lançamento do jogo, mas a Elstorm continuou até 2005, publicando no fim das contas os 6 jogos que tinham sido propostos no contrato inicial, incluindo o queridinho Cult Anachronox e o hoje clássico Deus Ex, que acabou se tornando uma franquia lucrativa para eles. Tá, faz tudo parte desses Daikatana. A experiência de tentar criar esse Outer Heaven do game design foi claramente traumática para ele. O Rockstar virou um recluso e o bombástico deu espaço pro minimalista. Junto do Tom Hall, ele fundou a Monkey Stone Games, uma empresa que foi pioneira por ter sido uma das primeiras a desenvolver jogos para celular no mundo e ao longo dos anos e de várias outras empresas, teve envolvido em pequenos jogos, mas de grande sucesso que inicialmente a gente jamais associaria a ele, como Ravenwood Fair e Marvel Heroes.
E eu acho que nisso ele encontrou o caminho dele. Tem uma entrevista onde perguntam por que, depois de 30 anos, ele continua na indústria. Estou aqui porque amo jogar, amo criar jogos e amo aprender coisas novas. E não sei vocês, mas pra mim a ordem dessas respostas é bem reveladora. Eu obviamente não conheço o cara, eu nunca conversei com ele pessoalmente. Relançado, mas a impressão que eu tenho do John Romero legal. é que a paixão inicial dele nunca foi realmente fazer jogos. Ele começou a fazer jogos porque o mundo ainda não tinha os jogos que ele queria jogar. E quando passou a ter, ele demorou um certo tempo até perceber que o trabalho dele ali estava pronto. E esse é um padrão que, se você observar, você consegue ver se repetir ao longo da carreira dele. Ele chega, dá a sua contribuição, Brombate. aproveita Acho que não tinha recurso e vai naquela embora. época também. Atualmente, além de estar potencialmente Olha lá. trabalhando num novo Agora virou o pai FPS do com o Bombate. William Carmack, que é outro Carmack, outro, muito importante. Ele tá morando numa cidadezinha da Irlanda, como o Daniel Dwyer mostrou na sua série No Clip, guiando e fortalecendo a comunidade de desenvolvedores independentes de lá. E passando Virou pra Drácula, frente hein? as lições que só na apanhar da vida Pensilvânia. pode ensinar. Felizmente, essa sobre hype, expectativa e ambição desenfreada, a gente já aprendeu e não precisa mais. Não. Teve muita ideia que não dava na época certa. Já ouviu falar desse negócio chamado Oh, legal o vídeo, Brombate. Obrigado pelo trauma dessa merda do jogo aí, Daikatana. É? Daikatana. Toma no teu cu, Brombate. Esse jogo deu rabo. Ora, Daikatana. Ainda bem que nunca soube que porra é essa. Jogo de merda. Não, achei legal, uma história boa, cara. Se viesse me perguntar sobre esse jogo aí, eu não... Por que Daikatana? Nunca vi mais gordo. Agora já sei. Valeu, Brombate.